Esse é o mistério. Quem é esse leão? É comum alguém achar assim, não, o leão é o adversário. Aqui Sansão é a figura do noivo. Então o noivo rasgou o leão. Então o adversário não é o adversário, porque do adversário não sai mel. Do adversário não sai nada doce. Dele sai só morte. Ele veio matar, roubar e destruir. Aqui tem duas figuras proféticas, o leão e o noivo. Veja o texto, era o filho de um leão. Só que são duas figuras proféticas de Jesus. Jesus é o noivo. Irmãos, ele fala como se o leão tivesse produzido aquele mel. Ah, porque o adversário não produz mel. Como se o leão... Não, irmãos, quem produziu o mel foram as abelhas. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar sobre uma aula que o Marcelo Ferreira deu para os jovens. Foi no Manaim de Cariacica, no dia 9 de abril, agora 2022, reunião Evangelho Sem Fronteiras. Nós vamos deixar o link do canal para vocês. O pastor Saulo vai deixar no link para vocês conferirem na íntegra a pregação, a mensagem que o Marcelo desenvolveu ali para os jovens nesse dia. Ele falou o assunto que está na moda, sobre o enigma de Sansão. Irmãos, já fizemos vários vídeos sobre o enigma de Sansão. Eu fiz o primeiro, rebatendo a fala do Gilson. Depois o pastor Saulo fez rebatendo a fala também do Gedeuti. Depois outro também, logo em seguida, do Gedeuti. E agora chegou até mim esse vídeo do Marcelo, né, desse canal. Então eu analisei, olhei bem, né, escutei bem, e nós vamos então comentar com vocês sobre essa aula que ele falou ali para os jovens. Mas primeiro, irmãos, nós precisamos entender bem a história de Sansão. E a história foi bem contada, com detalhes, no nosso primeiro vídeo. Então eu peço a vocês que vocês olhem esse primeiro vídeo, que ali nós contamos detalhes da história de Sansão, né? E temos outro, contamos como que ele foi desenvolvendo toda a história de Sansão, do início até o final, até antes do nascimento de Sansão até o final, né? Mas nesse vídeo nós vamos dar um enfoque sobre o casamento de Sansão, né? Mais precisamente sobre a proibição que Deus deixou para os israelitas sobre casamento misto, né? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, Sansão, ele era um nazireu de Deus. Ele foi separado desde o ventre da sua mãe. E aquele anjo, quando apareceu para a mãe dele, deixou também algumas restrições para a mãe. Está lá em Juízes 3:4, diz assim, todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Então, já desde quando ela estava grávida, ela já passou por algumas restrições. E o nazireu não podia comer nada que viesse da uva, da videira. Mas Sansão, irmão, Sansão não saía das vinhas de Soreque, como no caso das vinhas de Tímina. Não podia também cortar os cabelos, não podia tocar em cadáveres, nada que estivesse morto, nenhuma carcaça de animal, nada. Irmãos, Sansão não poderia tocar no defunto de um parente, nem que fosse pai, mãe, não podia, porque ele era um nazireu de Deus, em carcaça nenhuma de animal, porque ele era um nazireu de Deus, e nem tocar, nem beber, consumir nada que viesse da uva. Então nós vamos frisar bem para vocês, né, que Deus ordenou ao seu povo que não se misturasse com ninguém da terra de Canaã. Havia então uma proibição de casamentos com o povo de Canaã, entre eles os filisteus. Se a gente for ver bem lá em Êxodo 34, verso 11 e 12, diz assim: obedeça às ordens que hoje lhes dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hetitos, os fariseus,
os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Então não era para fazer acordo nenhum com esses povos ali da terra de Canaã. Porque sabe o que poderia acontecer? Cair numa armadilha. E foi o que aconteceu com Sansão. Deuteronômio 7:1 diz assim, olha: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hetitas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os cerezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Verso 2, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Tá vendo? Não façam tratado algum. Nenhum tipo de acordo. Ou seja, nem casamento, que nada mais é do que um negócio, um acordo. E não tenham piedade delas. Aquilo é mais claro ainda. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Aqui está falando diretamente para os pais. Olha, pai, não dê a sua filha para os filhos deles, nem os seus filhos para os filhos daquelas nações. Nada de mistura. E Juízes 3, já na época aqui de Sansão, diz assim, ó: são essas nações que o Senhor deixou para pôr à prova. Tá vendo? Todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Verso 4. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hetitos, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Verso 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aqui ficou bem claro. Qualquer tipo de casamento com uma dessas nações de Canaã, com outros povos, Deus reprovaria. Deus reprova, ele diz. Os israelitas fizeram o que Deus reprova, pois esqueceram do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos balaíns e aos postos sagrados. Tá vendo? Porque quando você se associa, você se casa com os filhos ou com as filhas dessas nações, você acaba se envolvendo também com as religiões, com os deuses deles. Entenderam? Deus não aprova casamento misto. Irmãos, agora que já entendemos perfeitamente que Deus não aprova um casamento como foi feito esse de Sansão com a Filisteia, ou seja, com que um israelita se casasse com uma mulher de outra cultura, de outra nação, como foi o caso de Sansão. Isso foi terminantemente proibido por Deus. Tá vendo? Foi proibido por Deus. Então Sansão não podia, além de não... Irmãos, Sansão não podia, pelo fato de ser um nazireu de Deus, além de não poder frequentar uma vinha, não poder tocar em defunto, cadáver, carcaça, de nenhum tipo de animal, nem cortar o cabelo. Irmãos, será que Sansão poderia ter se casado com essa filisteia? Será que Deus aprovou isso? Irmãos, ele não podia nem ter olhado para ela, nem se encantado por ela. Ele foi seduzido por essa filisteia, por aquela mulher. Até que ponto? Irmãos, nós não sabemos até que ponto foi esse relacionamento dele com ela. Mas ele ficou bem apaixonado por ela, muito apaixonado. E queria a qualquer preço. E chegou a pedir lá para os seus pais que fizessem essa transação, né? Fizesse esse negócio aí, né? Realizasse essa transação, esse negócio. Afinal, né? O menino tinha que ficar feliz, né? Puxa vida, é essa que me encanta. Então, quando ele resolveu se casar
com essa filisteia, temos que entender, irmãos, que foi uma desgraça para a vida dele. Isso trouxe uma desgraça para a vida de Sansão. Tá vendo, irmãos? Ele não poderia ter se envolvido com essa filisteia. Irmãos, ele começou, a frequentar as vinhas de Tímina. Primeiro que um nazireu não poderia estar ali, nesse lugar. É como ter um parente que é alcoólatra, deixá-lo frequentar um bar. Já pensaram nisso? Como que vai frequentar um bar? Vai acabar bebendo. Está sempre ali dentro daquele bar, daquele boteco ali, Vai acabar bebendo. E Sansão estava ali sempre naquelas vinhas. Será que ele não experimentava daquelas uvas? Será que ele não tomava um vinho ali de vez em quando? Vou deixar aqui sem indagação para vocês. Mas o fato é que ele se envolveu com aquela mulher. Ele se apaixonou por ela. E Marcelo, irmãos, faz a comparação de Sansão com Jesus e a filisteia com a noiva. Olha que coisa, Ele fica o tempo todo usando essa comparação de Sansão com Jesus, que Sansão é o noivo, e a filisteia é a igreja, que é a noiva. Não faz sentido nenhum, não há sentido nisso. Ele tira, irmãos, tudo do contexto, Monta uma mensagem escatológica, ou seja, ele vai lá para o fim dos tempos, O noivo, a noiva. Irmãos, essa história de Sansão não tem nada de escatologia ali, não. De fim dos tempos. Se você quer falar de escatologia no Antigo Testamento, quais são os textos, quais são os livros que apontam para o fim dos tempos? É o livro de Daniel, é o livro de Isaías. Mas Sansão não tem nada a ver com o fim dos tempos. Ele fez uma comparação de Sansão com Jesus, com o noivo. Ele fica o tempo todo fazendo isso. E não faz sentido nenhum, porque ele tira tudo do seu contexto e monta uma outra coisa. Temos que lembrar, irmãos, olha só, que essa mensagem do Marcelo, ela foi direcionada para os jovens. Ele mesmo fala, temos aqui mais ou menos 3.000 jovens, E se ele tivesse dado sentido, da história, pegar da história real de Sansão e trazer ali um contexto, como nós falamos, de um casamento misturado, que Sansão, ele foi separado, tudo isso seria uma bênção para os jovens, não é verdade? Mas ele pega e leva para outro lado e faz uma miscelânea lá, umas piruletas, como dizem, força os textos para dizer que Sansão é o noivo e a filisteia é a noiva. A noiva que acabou morrendo queimada, A noiva que acabou traindo. Que noiva é essa? Que fazia parte de um dos piores inimigos de Israel. Os filisteus, irmãos, eram arqui-inimigos de Israel. Irmãos, e Deus falou assim, olha, não se envolva. Não deixem os seus filhos se envolver com nenhum desses povos aí. Por quê? Porque poderia correr o risco de se envolver com aqueles deuses, cair numa armadilha e acabarem sendo reprovados por Deus. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão disse, não, eu vou correr esse risco. E se deu mal. Se deu muito mal. Como tem muitos jovens por aí que querem correr o risco e acabam se dando mal. Irmãos, como nós falamos, Sansão era um camarada que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado na vida dele. Teve um pai, uma mãe, os dois foram muito abençoados, mas ele fez pouco caso ali do seu voto de nazireado, não quis saber disso, foi cada vez desprezando mais. E então Marcelo, irmãos, ele acaba com a história de Sansão. Ele deturpa tudo. Ele muda, ele chega até a mudar algumas coisinhas no texto. E ele dá peso nessas palavras. Noivo, noiva, casamento, leão, mel, doçura, forte. É isso que ele fica o tempo todo falando. Ele dá um peso muito grande, repete muito essas palavras. Irmãos, é tão sem sentido. Ficou uma mensagem tão vazia. E ele ficou enrolando o tempo todo, uma mensagem que dura mais de meia hora. Nós vamos começar a passar aqui para vocês conferirem.
né? E os jovens gostam são emotivos, então ele fala com aquela voz meio embargada, meio, né, puxando para emoção, aquela musiquinha de fundo, né, aquela coisa, né? Ele começa a pregar como se estivesse recitando um poema, né, algo assim meio romântico, alguma coisa assim, o noivo, a noiva, e fica dando muito ênfase a isso, né? Irmãos, na verdade, como eu já participei de outras igrejas, né, quando nós saímos da Maranata, e a gente já viu assim, muitos pastores ministrando. É uma ministração, toca um fundo musical e não dá muita importância à Bíblia, mas só assim algumas palavras, e repetem muitas palavras. A gente chama isso de uma ministração. Então, na verdade, o Marcelo ele não pregou nada, ele ficou ali tentando ali, mexer com o emocional dos jovens, né? E sabe que os jovens não conferem nada na palavra, que a grande maioria deles não tem essa preocupação, né, de estar ali olhando, conferindo na sua Bíblia, né? Mas deveriam ter, né? São poucos jovens, acredito que tenham, né? Mas são poucos, mas deveriam, né, passar a conferir mais, né? A pessoa que editou esse vídeo não conferiu nada. Ele fez uma edição desse vídeo e não conferiu, passou batido, que eu acho que, não sei se é um canal oficial da Maranata, acho que nem é, né? Então Marcelo começa falando de Juízes 14:14. Vamos escutar aqui para ver o que ele fala. O texto que acabamos de ler, ele fala de um casamento. Do casamento entre Sansão e a noiva dele. E preste atenção, jovens, porque o casamento de Sansão, ele tinha um teor profético. É mesmo, é? Tá vendo, irmãos? Nem bem ele começou a pregação dele, a mensagem, ele já falou várias vezes a palavra casamento, 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 e tem um teor profético, como se estivesse apontando lá para o fim dos tempos. Irmãos, não tem teor profético nenhum. Quer falar de profecia? Vai lá, pega lá Isaías, Daniel, mas aqui no caso de Sansão não é isso, né? Vamos ver aqui o que ele fala mais. O que é algo profético? É algo que aponta para o futuro. O casamento de Sansão com a sua noiva profeticamente apontava para o casamento de Jesus e da igreja. Aqui, ó, ele já falou umas 6 vezes a palavra casamento. Tá vendo? Ele fala muito isso. Um casamento que Deus nunca aprovou. Um casamento que trouxe desgraça para Sansão. Vamos continuar. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus. E um dia a noiva vai subir, revestida de poder. Tá vendo? Só faltou ele ficar cantando louvor aqui, né? Depois, mais na frente, ele também recita um outro louvor. Dá a impressão que ele vai começar a cantar, vai começar a dançar ali entre os jovens, porque ele fica assim, dando sempre esse tom poético, musical. Por isso que ele repete muitas palavras. Ele dá ênfase a certas palavras, como nós falamos. Casamento, noivo, noiva. A noiva é de Jesus. A figura da noiva é da igreja. Observe que o texto fala o nome do noivo. O nome do noivo é revelado, mas não é revelado o nome da noiva. Ele não economiza em palavras. O nome do noivo é revelado, mas não é revelado o nome da noiva. Irmãos, não se fala mesmo o nome de mulher, né? São poucas as mulheres que são citadas assim com ênfase no Antigo Testamento. Não tem uma mulher lá em Juízes lá que foi trucidada, depois foi esquartejada, foi mandado cada pedaço dela para cada tribo? Qual o nome dessa mulher? Ninguém sabe. E ela foi por conta disso que houve um grande conflito entre as tribos de Israel, e Benjamim quase desapareceu por conta dessa mulher. E o nome dela ninguém sabe. Por quê? Porque é assim mesmo. Nós temos que lembrar, irmãos, que a Bíblia ela está inserida dentro de uma cultura, que é a cultura de Israel. Nós temos que estar sempre lembrando disso. Vamos continuar aqui. Quem era a noiva? Era a noiva de Sansão. A igreja não tem um nome. A igreja não tem uma placa. A igreja não tem uma denominação. A igreja é a igreja de Jesus. Aí fica, a igreja não tem nome, a igreja não tem uma placa, não tem uma denominação.
a igreja de Jesus. Agora estão com essa. Não, irmãos, igreja para eles é só a Maranata. Só existe eles mesmo. Pensa em sair daí, se não vai vir uma enxurrada de dons espirituais dizendo que não é para você sair. Pensa. Conta para alguém que você quer sair, se não vai chegar um monte de papelzinho dizendo que não é para você sair. E vai vir um monte de maldição sobre a sua vida. É a noiva do Cordeiro. Quem é essa noiva? É a noiva de Salomão. Quem é essa igreja? É a noiva de Salomão, ela até se confundiu aqui. É a noiva de Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Irmãos, até aí tudo bem, nós somos a noiva do Cordeiro. Mas querer nos comparar com essa filisteia, né, não encaixa, não bate. E o texto, no primeiro versículo, já começa a profecia. Observem como começa o capítulo. E desceu Sansão a Timná para conhecer a sua noiva. Desceu Sansão ele foi lá para as vinhas de Tímina, né, para conhecer a sua noiva, né? Isso que ele quis dizer. Não tenta entender, não, porque essa miscelânea que o Marcelo faz, é melhor não entender nada. Porque Sansão era da tribo de Dan. E a tribo de Dan ficava na região mais alta. A noiva dele era da terra dos filisteus, Sinar, que era a região mais baixa. Sansão morava na região alta. Então ele desce. A região, as vinhas de Tímina, ficavam num vale, ficavam numa parte baixa. E os filisteus, irmãos, são chamados até povos do mar, porque eles viviam, né, numa região que era próximo ao mar. Então, com certeza, era uma altitude mais baixa do que as outras regiões, não é verdade? Ele desce as regiões altas para se dar a conhecer a sua noiva e marcar um casamento. Jesus é o nosso noivo, porque Jesus veio das regiões altas. Tá vendo? Ele fica comparando Sansão com Jesus, né? Como se Sansão fosse o tipo de Jesus. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Meus irmãos, se isso não for amor, o céu não é real. Tá quase cantando aqui. Mas isso é o amor de Deus. Então, irmãos, ele sempre vai fazer isso. Vai colocar assim uma verdade dentro de uma história real, né, que aconteceu, a história de Sansão, né? Mas ele tira tudo do contexto e leva os jovens para uma outra situação, remete os jovens para uma outra situação, né? Ah, tá certo, Jesus vai vir, vai casar com a noiva, vai arrebatar a igreja, tudo isso, corretíssimo, ótimo, tudo bem. Mas até aí, irmãos, dizer que a filisteia é a noiva não encaixa. É uma noiva que traiu Sansão. É uma noiva que fazia parte dos arqui-inimigos de Israel. Então, Sansão desceu, Jesus desceu. E quando ele vai se encontrar com a sua noiva, quem foi com ele? Aqui agora duas figuras proféticas. O fato é real, o fato é histórico, aconteceu. Sansão vai à casa dos filisteus, da sua noiva, e a sua mãe e o seu pai foram com eles. Todo o caminho, na ida e na volta. O pai e a mãe presenciaram tudo. Ele descendo, ele entrando na casa, visitando a casa, conversando, assistindo tudo. A mãe aqui é a figura de Israel. Irmãos, agora essa foi demais, né? A mãe é a figura de Israel. Aí, irmãos, ele como diz, né? Ele viajou foi para bem longe mesmo. Dizer que a mãe é a figura de Israel. Irmãos, Sansão, né? Diz alguns estudiosos, teólogos, que pode tipificar a nação de Israel, né? Uma nação que caiu na idolatria, né? Aliançou-se com outros deuses, né? Israel era assim, vivia correndo atrás de mulheres estrangeiras, né? Com má reputação. Mas dizer que a mãe é a figura de Israel, aí não dá, né? Agora a mãe parece que virou a Maria, né? A mãe de Sansão é uma figura profética de Israel. Por quê? Porque Jesus, como homem, é filho de Israel. Ele nasceu em Belém da Judeia. Ele, como homem, era judeu.
E Israel presenciou todo o ministério de Jesus. Tá vendo? Israel presenciou todo o ministério de Jesus. Agora a mãe é Israel, né? Não, a gente tem que lembrar que na época de Jesus, as 12 tribos já nem estavam tão presentes assim. Elas já tinham sido, né, tinham sido desaparecidas no cativeiro. O que ficou mesmo foram os samaritanos, né? Tinha os judeus que ficaram, né? Judá aglutinou a tribo de Benjamim, absorveu a tribo de Benjamim, praticamente ficou a tribo de Judá, né? Então por isso que existe judeu, né? Israelita, Israel mesmo, né? Já ali nem estava mais como um país independente, né? Eles eram, né? Judá servia os romanos na época de Jesus. Israel viu as curas, Israel viu cegos enxergar. Tá vendo que ele fica sempre como se estivesse falando uma poesia, ele repete as palavras. Israel viu as curas, Israel, a mãe entrou na casa, o pai entrou na casa. Então ele repete muito as palavras. Ele chega a ser até cansativo, porque é como se ele estivesse falando uma poesia, montando uma poesia, né? E estivesse assim, delirando e levando os jovens ao delírio numa aventura delirante, né? Então é um delírio mesmo tudo isso, né? Essa mensagem do Marcelo. Israel viu o morto ressuscitar, Israel viu a multiplicação do pão, viu tudo. Mas quando nós lemos o texto diz que a mãe de Sansão e o pai, eles recriminaram Sansão. Claro que recriminaram Sansão. Eles nunca foram a favor desse casamento, porque os pais de Sansão conheciam a lei de Moisés, conheciam ali os mandamentos, as ordenanças de Deus, aquela proibição de não se envolver com uma filisteia, com povos entre os cananeus, que não era para dar o seu filho, a sua filha para aqueles povos, não era para se associar, ter aliança, ter tratado, ter negócio nenhum com eles. Os pais sabiam disso e os pais tinham temor a Deus. Vamos ver aqui. Por que vais buscar uma noiva entre os filisteus? Há tantas em Israel. Por que vais buscar uma noiva entre a terra dos filisteus? Há tantas filhas em Israel. Nossa, não sei se ele mudou aqui o texto, não sei se ele quis dizer que isso estava no texto. Há tantas virgens em Israel, isso não está no texto. Israel não entendeu o projeto profético de Deus, que era salvar uma igreja gentílica. A igreja é gentílica. Vamos aqui, então ele fica comparando a Filisteia com a igreja. É uma igreja que morreu queimada, que morreu incendiada, né? E de tanto que depois ele foi indo atrás, aparece ele foi atrás de uma prostituta. Lá no final ele se envolve com a Dalila. Ele passa por várias mulheres, né? Sem contar que essa Filisteia foi uma traidora, né? Igreja fiel, que não tem nome, tem brasileiro, tem americano, tem índio, tem africano, porque a graça foi derramada sobre todos. A graça é para todos que aceitam o Senhor. Tá vendo? Ele coloca uma verdade no meio de uma história e cria uma outra história. Ele coloca uma verdade, mas ele pega uma história que aconteceu, mas ele muda aquela história que aconteceu. Uma coisa que foi uma maldição para Sansão, ele coloca como se tivesse sido uma bênção. Uma coisa que Deus reprovou, como se Deus tivesse aprovado isso, né? Como se Deus tivesse aplaudido. Ah, que bom, ele foi lá buscar a noiva. Ai, que bacana, legal, Sansão. Agora ele foi de novo, aí ele deixou marcado o casamento e tal, né? Tá. Irmãos, Deus não aprovou nada disso. Cada vez que Deus, né, percebia o quanto que Sansão estava se envolvendo com aquelas mulheres, irmãos, eu acho que Deus não se agradou nada daquilo.
Não é verdade? Né? Sansão, irmãos, como nós falamos, tinha tudo para dar certo e deu tudo errado na vida dele. Até mesmo os apóstolos, no começo da igreja primitiva, os judeus, achavam que a igreja, o cristianismo, era só para judeus, não compreenderam e recriminaram. Tá vendo? Ele cita alguma coisa que lá, né, em Atos dos Apóstolos, né, ele cita uma coisa que aconteceu, né, que realmente é verdade. Ele pega essa verdade para tentar justificar uma mentira, algo que ele está inventando, né, algo que está na cabeça dele isso. E diz até o texto, eles recriminaram, mas não sabiam que o que Sansão estava fazendo vinha do Senhor. Aí eles, não façam isso, meu filho. Irmãos, Deus permitiu isso, porque Deus quis pôr à prova Sansão. Vamos ver como é que vai ser Sansão? Ah, olha só, ele é o nazireu de Deus. E agora, tá vendo? Tá lá, né? Gostou daquela mulher. Será que ele vai casar mesmo? Nossa, não é que ele casou mesmo com ela? Deus não aprovou isso. Como nós lemos aqueles versículos, Deus queria colocar à prova. Né? Ah, e agora, hein? Agora ele tinha matado um leão e agora, hein? Ele foi lá e tocou no cadáver do leão. E pior, bebeu o mel do leão. Nós já vamos chegar lá. Então, irmãos, cada vez que Deus foi colocando isso no caminho de Sansão, e Sansão foi se envolvendo cada vez mais com tudo isso. E Deus, irmãos, com certeza Deus não aprovou nada disso. Tanto que a vida de Sansão foi uma desgraça. A vida de Sansão, a partir daquele casamento, foi assim, ladeira abaixo. Não vai para lá, Sansão, não, eu vou. Mas os filhos, eu vou. E diz o texto, aquilo vinha do Senhor. A salvação vem do Senhor. Acho que ele quis dizer que a salvação vem dos judeus, né? Está lá João 4:22. Vocês, samaritanos, adoram os que não conhecem. Nós adoramos os que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas, claro, né? A salvação vem do Senhor também. Mas ele cita alguns versos, né? E tenta encaixar aqui, né? E alguns versos que realmente são verdadeiros, né? Algumas coisas que estão mesmo na Bíblia, mas ele tenta sempre encaixar, né? Tirando do contexto ali de Sansão ali. E ela se estendeu para todos os gentios. Ele veio para os que eram seus, mas esses não o aceitaram. E a todos quantos o aceitaram, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora Sansão desce, o seu pai e sua mãe, olha só a figura profética. Quando ele está indo, um filho de leão veio ao seu encontro. E ele enfrenta aquele leão. E ele pega pela barba, ele rasga. Bom, no meu texto não tem que ele pegou pela barba, né? Não sei se tem no texto dele, na Bíblia dele, né? Como se rasga um cabrito. Já imaginou um leão, que é um animal tão forte, que nunca é presa, sendo o bramido desse leão sendo rasgado. Porém os pais não souberam disso. Ele rasga o leão, deixa lá e vai embora. E aí ele visita a casa da noiva. Irmãos, é que nem a gente já comentou, acho que em outros vídeos também. Se tudo que é leão que aparece na Bíblia é a figura de Jesus, aí fica complicado, né, irmãos? Tem outros leões que aparecem na Bíblia. Se a gente for ver lá em 1 Samuel 17:34, diz assim, ó, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba. Atinjo-o com golpes até matá-lo. Tá vendo? Será então que Davi também matou ali esse leão, que esse leão também é tipo de Jesus? Ah, Davi é tipo de Jesus, o leão também é tipo de Jesus, né? Vamos ver, 2 Samuel 23:20. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizel, que realizou grandes feitos, matou 2
dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Ah, então esse leão que estava lá nesse buraco, era Jesus, e Joiada foi lá e tal. Nossa, se for começar com essas invenções aí, começar a achar que tudo que é leão, que aparece na Bíblia é Jesus, né? Porque Jesus é da tribo de Judá, que é o leão da tribo. Aí fica complicado, né? Sem contar que 1 Reis 13, 24, já fizemos até um vídeo sobre isso, né? Do jovem lá que saiu, um profeta jovem, que saiu lá de Judá e foi para Betel. O Senhor falou assim, vai lá e entrega uma mensagem para o Jeroboão, mas você vai e volta, não entra na casa de ninguém, não coma nada nem beba nada. O Jeroboão convidou ele não aceitou. Até que o profeta velho foi lá e chamou ele. Eu sou da parte de Deus, e Deus está falando para que você vir na minha casa. E ele caiu nessa conversa, entrou e comeu e bebeu lá na casa desse profeta velho. Quando ele saiu de lá e estava voltando lá para a casa dele, né, lá para Judá, veio um leão e ele foi atacado por um leão e foi morto. E ali ele ficou estendido ali do lado do leão, do lado do jumento. Então esse leão é o tipo de Jesus, o jumento é tipo da igreja fiel, sei lá o quê. Irmãos, não dá, é muita invenção, é ficar forçando demais os textos. Foi o que ele fez aqui, né, o Marcelo. Então vamos continuar aqui. Ele entra na casa, ele visita. E ele deixa o casamento agendado. E ele volta. Veja que interessante. Fala, eu acertou com a família, se apresentou, né, se revelou, né, eu sou noivo, a mãe estava ali, a mãe vendo tudo, e o pai. Disse, olha, eu vou voltar agora. Ele volta para casa dos pais, mas eu vou vir novamente para casar com ela. O pai e a mãe vendo tudo, acho que vendo tudo e falando, não, meu filho, não faça um negócio desse, pelo amor de Deus, não seja tão desobediente assim, não, por favor, meu filho, esqueça essa mulher. Talvez a mãe estava ali, né, aflita, pensando assim, o pai também. Não, quem sabe ele desiste até a última hora, vamos orar a Deus, quem sabe uma hora o Sansão vai desistir desse casamento, né? Então, irmãos, os pais sempre recriminaram e nunca aceitaram esse casamento. Ele vai voltar. E é interessante que o texto fala assim, que ele deixou tudo acertado, mas não falou o texto não fala nem o dia nem a hora. Fala, eu vou voltar para gente casar. Talvez lá eles soubessem, o texto não diz. Olha, ele ficou de voltar. Mas eu vou voltar para casar com você. Mas o texto não fala dia nem hora. Aquele dia e hora nem os anjos sabem. Mas uma coisa nós sabemos, ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o povo já, né, os jovens ali são bem assim formatados, né? Quando fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus, todo mundo tem que gritar, oh, glória a Deus, entendeu? Sabe que, né, tá ali dando glória a Deus que para um casamento desse, né, um casamento que foi, né, reprovado por Deus, né? Eles, tá vendo que eles não estão assim nem prestando, talvez a impressão que dá que eles não estão prestando muita atenção no que o Marcelo está falando. Eu jamais daria glória a Deus com uma coisa dessa. E ele vem para casar com a sua igreja. Quando ele está voltando com o seu pai e com a sua mãe, ele se afasta um pouco deles. E se afastou um pouco deles e ele foi ver o leão morto. Ele foi ver o leão morto. Tá vendo que ele fica repetindo? Ele foi ver o leão morto. Ele vai ver o leão morto. Então ele repete muito as palavras, ele repete muito as frases. Por certo, seus pais continuaram a caminhada, porque ele se afastou. Podem continuar. Ele se afastou. Quando ele chega para ver o leão, tinha mel no leão. E ele pega aqueles favos de mel e começa a comer. Como se isso fosse uma bênção. Irmãos, ele não podia nem chegar perto desse cadáver. E ainda por cima, ainda come desse favo de mel. E dá indo para o pai e a mãe. Ele não conta nada, porque sabe que o pai e a mãe... Da onde você pegou, meu filho? Esse mel? De uma carcaça. Olhou. Meu filho, como que você fez esse negócio? Você sabia que ia ser repreendido pelo pai e pela mãe. E vai dar briga, vai dar confusão, então nem vou contar. Ficou calado, ficou quietinho. E dá para o pai e para a mãe. E os pais comeram do mel sem saber. Tá vendo? Meus irmãos,
aqui tem um mistério. O mistério, irmãos, é que Sansão foi muito desobediente. O mistério é que Sansão, né, ele não contava as coisas para o pai e a mãe. Esse era o mistério de Sansão. Ele deveria se afastar daquela filisteia, deveria se afastar daquela carcaça de leão e muito menos comer daquele mel. Esse é o mistério. Quem é esse leão? É comum alguém achar assim, não, o leão é o adversário. Aqui Sansão é a figura do noivo. Então o noivo rasgou o leão. Então o adversário não é o adversário, porque do adversário não sai mel. Do adversário não sai nada doce. Dele sai só morte. Ele veio matar, roubar e destruir. Aqui tem duas figuras proféticas, o leão e o noivo. Veja o texto, era o filho de um leão. Só que são duas figuras proféticas de Jesus. Jesus é o noivo. Irmãos, ele fala como se o leão tivesse produzido aquele mel. Ah, porque o adversário não produz mel. Como se o leão... Não, irmãos, quem produziu o mel foram as abelhas. Uma colmeia se instalou ali dentro daquela carcaça e produziu mel. Simples assim. E Jesus é o leão da tribo de Judá, que está bramindo em favor da igreja. Agora tenta compreender esse mistério. Aí ele começa a falar um negócio de mistério, né? Agora a moda é essa, né? A revelação é essa, a orientação é essa, né? E quando o judeu te escuta, que bom que ele está falando de mistério. Isso mesmo, mas tem que falar de mistério, né? Cada vez que ele fala de mistério, acho que ele vai ganhando uns pontinhos ali, né? E é uma coisa que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum, nem essa palavra mistério não cabe aqui, sabe, irmãos? Mistério na Maranata para mim é outra coisa, né? Mistério é outra coisa na Maranata. Porque evangelho é mistério. Existe o mistério da palavra. Se o noivo é Jesus e o leão é Jesus, o que tá vendo? O noivo é Jesus, o leão é Jesus. Ai, meu pai do céu. Olha, Marcelo, você caprichou, hein? Marcelo, dessa vez, olha, você foi longe, viu? está mostrando que Jesus rasgou a si mesmo para se casar com a igreja. Misericórdia. Quando aquele soldado deu uma bofetada no rosto dele, ele não fez nada. Ali ele estava se rasgando por dentro. Que se desse uma palavra, só, se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e ele envia legiões de anjos. Ali Jesus estava se rasgando. Era o noivo rasgando o leão. Ah, é o noivo rasgando o leão. Irmãos, querer comparar tudo isso com o sacrifício de Jesus, mas isso é um disparate. Jesus, irmãos, foi provado e aprovado. Enquanto Sansão, irmãos, ele foi provado e foi totalmente reprovado. Sabe aquele jovem, irmãos, que está na escola e é reprovado em várias matérias, português, matemática, história, geografia, sabe o que é isso? Sansão foi do mesmo jeito. Irmãos, Sansão não podia frequentar nenhuma vinha, foi reprovado aí. Ele era nazireu de Deus, não podemos esquecer disso. Não podia ter se envolvido com a Filisteia. Os filisteus foram os piores inimigos de Israel. Não podia ter chegado daquela carcaça de leão, nem muito menos ter comido aquele mel, como já falamos. Não podia ter usado uma queixada de jumento para matar 1000 filisteus. Se envolveu com prostituta e depois com Dalila, que foi outra filisteia. E por fim, irmãos, Sansão acabou, sabe o que? Como escravo dos filisteus, dando show ali no dia de festa ali para Dagon. E ele sabia que agora, no final da festa, eles vão me matar. É isso que vai acontecer, né? É assim que eles fazem, né? Eles têm que oferecer um sacrifício aqui para o Deus Dagon, uma oferta aqui, e eu vou servir de oferta ainda, né? Para não dar esse gostinho para ele, sabe o que eu vou fazer, né? E ali aconteceu aquele episódio que ele derrubou as estruturas do templo e matou os 3.000 filisteus que tinham ali naquele templo, né? E Deus atendeu a oração dele. E ele fez isso por vingança. O texto fala que ele fez isso para se vingar pelos 2 olhos que ele perdeu. O irmão Sansão morreu novo, morreu ainda jovem.
né? Como nós falamos no outro vídeo, ele morreu com mais ou menos 40 anos de idade, de acordo com a cronologia bíblica. Morreu muito novo, morreu muito jovem. E morreu, irmãos, e ele passou por tudo isso, irmãos, e a gente vê que ele foi reprovado, bem diferente do Senhor Jesus, que foi aprovado em tudo. Jesus foi aprovado, Jesus foi tentado, foi provado e passou em tudo, irmãos. Ele alcançou essa vitória. Vamos continuar vendo aqui. Quando ele está ali sentado, e veio um soldado e cuspiu no rosto dele, ele não fez nada, ele foi parado. Dentro dele, ele estava se rasgando. Quando ele está no Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice. Pediu 3 vezes. E o Pai não fez a vontade dele. Ali, a vontade dele foi rasgada. Agora, olha que interessante. Que quando o leão vem, e aí a figura de Jesus, filho de leão. Não era nem um leão, era um filho de leão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus Filho, o Todo-Poderoso. Porque quando Jesus rasga a si mesmo, foi uma coisa interior. Foi dentro dele. Ninguém viu, ninguém sabe o que se passou dentro de Jesus como homem quando cuspiram no rosto dele. Quando veio a humilhação, dentro dele havia um leão rugindo, sendo rasgado. É o brado da cruz. Tá vendo, irmãos? Ele fica aí levando os jovens a essa emoção e fica falando do sacrifício de Jesus. Até aí tudo bem falar do sacrifício de Jesus, mas fica comparando com aquele leão morto. Aquele leão, aquela carcaça de leão. Por acaso ressuscitou aquela carcaça de leão? É aquela carcaça de leão que nos justifica dos nossos pecados? É aquela carcaça de leão, irmãos, que nos dá a salvação, a vida, que nos conduz à vida eterna? Irmãos, então você vê que Marcelo realmente, ele extrapolou tudo, comparando aquela carcaça de leão com o sacrifício de Jesus, o brado, o leão rasgando e tudo isso, né? Olha, eu achei que ele foi muito infeliz. Marcelo, você foi muito infeliz na sua pregação, foi muito infeliz na sua mensagem, e cada vez que aparecer outras mensagens falando dessa aberração, comparando Sansão com Jesus, ou comparando aquela carcaça de leão, né, com o sacrifício de Jesus, dizer que o sacrifício de Jesus foi doce, que foi, né, como o Justo já falou. Irmãos, tudo isso, olha, não dá para a gente... não dá para a gente concordar com um negócio desse, né? Então a gente vai discordar mesmo, a gente vai fazer vídeo à medida que a gente puder. Irmãos, eu só pudesse fazer um vídeo por dia. É que a gente não tem condições para isso, porque é tanto absurdo, tanta aberração que a gente vê. E o pior, para jovem, perdeu a chance de trazer uma mensagem boa para os jovens. Perdeu essa chance, né? O que vai mudar na mente dos jovens? O que vai mudar o caráter dos jovens? Essa pregação aí que o leão, a carcaça, né? Irmãos, Sansão foi um desobediente. É isso que a gente tem que lembrar sempre, né? E não libertou ninguém. E não é tipo de Senhor Jesus. E muito menos aquela carcaça. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.